Isso é muito bom. Isso é muito bom saber. Eu fico vendo assim, ó, eu vou falar com o Dionísio e a Kátia. O Alisson também, que é servidor público, está vindo aqui pela primeira vez, viu? Estou falando para vocês aí. Eu estou feliz de estar aqui. O Alisson é irmão do Jordão. Kátia e Dionísio, então eles assistem o culto todo domingo, não é verdade? Todo domingo eles estão aí. E eu estou feliz de ver o Alisson aqui, que eu tenho puxado a orelha dele, que ele já voltou para Belo Horizonte, também é servidor público. Já voltou para Belo Horizonte. Eu falei com ele, já falei várias vezes que aqui é a igreja dele. Depois, Kátia, você puxa a orelha dele, tá? Um beijo para vocês. Nós precisamos lembrar que esse tempo é um tempo que nós precisamos reiterar o nosso compromisso em orar pela pátria. Por isso que eu fiz esse momento cívico, ele é como, e aqui não é por conta dessa semana específica, porque nós fazemos isso sempre, perto das eleições e perto também do 7 de setembro, nós temos um momento cívico. As bandeiras, o pavilhão nacional fica dentro da nave do nosso templo aqui, todos os dias, todos os domingos, ao lado da bandeira do Estado e da bandeira do município. Então, nós temos, sim, dos nossos valores, na verdade, os nossos valores, né? Deixa eu pegar lá. Ou é o nosso... Não, é o nosso princípio. Um dos nossos princípios, eu estou lendo aqui do lado, viu, pessoal? É porque fica ali do lado, estampado para quem está aqui. Submissão às autoridades civis e eclesiásticas, e fazemos isso como responsabilidade da cidadania do reino de Deus. Essa mensagem dessa noite eu quero pregar num tema que é amor e respeito como reflexo de um povo que teme a Deus. Amor e respeito como reflexo de um povo que teme a Deus. Eu quero ler com vocês na primeira carta de Pedro à igreja, capítulo 2, versos de 13 a 17. Primeira de Pedro. A gente fala primeira de Pedro, porque é a primeira carta de Pedro. Capítulo 2, versos 13 a 17. Fique em pé comigo, vamos ler. Está sendo projetado aí na tradução revista atualizada. Eu vou ler dela. Diz assim a palavra do Senhor: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, por causa do Senhor, por causa do Senhor, por causa do Senhor e por causa do Senhor. Ouviu? Você precisa ouvir. Volta lá. Por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, também como para o louvor daqueles que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus. Que pela prática do bem façais emudecer a ignorância daqueles insensatos. Como livres que sois, nós não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas possamos viver como servos do Deus Altíssimo. Então aqui vai ser a base do nosso sermão nessa noite. Tratai todos com honra. Amai os irmãos. Temei a Deus. Honrai ao Rei. Vamos orar. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar a reflexão dessa noite e fazer com que ela venha achar lugar nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Só um detalhe sobre a carta de Pedro. Essa carta foi escrita, eu vou colocar aqui um pouquinho atrás de mim para eu poder enxergar vocês melhores. Foi escrita para uma igreja perseguida e mártir. Lembra que Pedro escreve a igreja que saiu de Jerusalém sob a perseguição, a diáspora, né, cristã, e ela foi perseguida. Então Pedro escreve para um povo que sofre da tirania de Roma, e o imperador romano, né, como representante do Estado, era o maior perseguidor da igreja. Ele punia o bem, que é o cristianismo, os valores morais e éticos, e servia aos seus próprios interesses, os deles e dos seus monarcas e dos seus soberanos romanos. Nada de novo debaixo do sol.
Que pena. Parece que nada mudou nesse tempo tão conturbado que vivemos. E o texto que nós lemos, ele é bem pertinente para nós nessa noite, especialmente diante desse enfervecer de sentimentos que esse enfervecer vai acontecer no dia 7 de setembro, vai acontecer um evento grande nesse país em 7 de setembro, e eu queria então chamar a nossa atenção para isso. Como é que nós vamos, como cristãos, cidadãos do reino de Deus, nos portar diante dessas situações que temos vivido e que a igreja cristã viveu desde o início da história? Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos usar o texto de Pedro para isso. Mas antes de começar a nossa reflexão, eu queria fazer alguns questionamentos. E aqui, presta atenção, eu não sei se eu vou responder essas perguntas, mas eu preciso fazê-las. Eu preciso dizer assim, será que com base nesse texto que nós lemos, nós temos que nos submeter a todos os governantes e governos que estão no poder? Será que nós temos que obedecer àqueles que somente estão no poder para satisfazer os seus próprios desejos, usando de políticas corruptas e sem escrúpulos? Será que qualquer governo, seja ele qual for, pode ser dito ordenado por Deus? Será que todos essas pessoas são pessoas que devem ter a nossa honra? E ainda, vou aumentar um pouco mais. Qual que deve ser a nossa postura em relação a governos e governantes corruptos e corruptores? O que é que Deus espera do povo dele, do seu rebanho? Como que a gente deve agir? Qual precisa ser a nossa responsabilidade e obrigação para com os governos civis? Eu paro por aqui, para você refletir e pensar. Aqui a resposta não é simples, né, pessoal? A resposta é complexa, mas eu não posso, porque a resposta é complexa, porque a resposta é difícil, eu não posso simplesmente não querer pensar nelas. E hoje nós vamos pensar nelas. O presbítero Ronan falou aqui a despeito de como que você entende ou decidiu a sua linha, o seu viés político. Isso aqui não faz nenhuma apologia a nenhuma política. Eu estou aqui lendo as Escrituras Sagradas e nós, como cidadãos do reino, precisamos ouvi-la, a despeito do que você pensa da sua política que você abraçou. Esse texto e outros textos paulinos que eu vou citar durante o culto ou durante o sermão, eles falam claramente de uma postura que o cristão deve ter em relação com os magistrados, de respeito, obediência. Mas sempre nós vamos ver que essa obediência e esse respeito precisa objetivar o bem-estar coletivo, a ordem e a paz geral. Porque a nossa obediência é por causa do Senhor. Por causa do Senhor. Se é por causa do Senhor, tem algum princípio ético, moral, que a gente precisa pensar nele. Se eu preciso considerar que essa obediência não pode ser e não é meramente a pessoas instituídas de poder. Ouça o que eu falei. A nossa obediência não é a pessoas ou a pessoas, mas ela é a estrutura de poder que foi criada por Deus. Então, quando o apóstolo Pedro fala que a gente precisa se sujeitar e obedecer, ele não está usando César, a pessoa de César, mas ele está citando a estrutura de poder que colocou César como imperador de Roma. Aqui, a ordem e a organização é que são os atos criativos de Deus e é elas que nós temos que nos sujeitar e obedecer. Deus criou na sua infinita sabedoria e soberania o sistema de governo, ou sistemas de governo, da ordem hierárquica, da estrutura organizacional. Isso sim é que foi instituído por Deus para o bem-estar dos povos. Pessoas corruptas e corruptoras, elas tentam burlar essas normas, esse sistema, porque elas não querem o sistema de Deus sendo colocado para o bem-estar geral,
das pessoas, o nosso bem-estar geral. Elas se preocupam com seus próprios benefícios, então elas burlam o sistema divino, se aliando com o sistema satânico. Infelizmente, esse sistema onde as pessoas tentam trazer resultados para si mesmo nunca foi, nunca será um modelo divino para a administração pública. E nós temos que resisti-los. O texto fala, claro, que a gente tem que sujeitar toda a instituição humana. E se você observar no original, e às vezes você busca lá no Google, né, e vê a raiz daquela palavra, ali está dizendo assim, nós temos que nos sujeitar à autoridade humana, que no original dá claramente o senso de criação, daquilo que Deus criou. Romanos 13:1 diz que todos os governos são instituídos por Deus. Porque Deus tem um plano para fazer com que a vida social ela seja regida por ordem. O papel dos governos civis, então, e as suas instituições é preservar essa lei e ordem que Deus já fez, pegou. É simplesmente Deus criou isso para nós, para a nossa segurança, para o nosso bem-estar. Punir o mal e recompensar o bem, promovendo assim o bem-estar geral e o desenvolvimento dos povos, esse é o trabalho dos governantes civis. Se fizerem isso, eles promoverão o bem-estar geral, com certeza. É para isso que na criação Deus instituiu esses processos de governo. Aqui, ó, para mim. O caos e a anarquia, elas são opostas ou opostos a Deus. Não há como coadunar Deus e o caos, Deus e a anarquia. Por isso que ele cria sistemas de governo. É por isso que quando nos colocamos contra a ordem, contra a autoridade estabelecida por ele, estamos indo contra Deus. Eu preciso entender que a forma de administração e da economia divina é através de ordem e governo. Você pegou? É isso que eu preciso me submeter, não a pessoas. As leis precisam ser respeitadas, toda ação precisa ser legal. Eu estou falando que, gente, eu falo assim, não a pessoas, o respeito a pessoas, nós vamos ver daqui a pouquinho Pedro falando. Eu não estou falando de respeito, eu estou falando de resistir os maus governantes. Pelos aspectos legais da criação, pela lei que ele instituiu, pelo sistema de governo. Por isso que as leis precisam ser respeitadas. E eu preciso estar debaixo da vontade de Deus quando eu cumpro a lei, quando eu sou um cumpridor da lei. Por isso que um impeachment, uma greve, uma manifestação pacífica, por exemplo, sendo legais, permitidas pela nossa Constituição, podem e devem ser ações para conter a maldade e promulgar o bem. Esse é o dever de todo cristão. Anarquias e ações fora desse processo legal são pecados. Manifestações anárquicas com quebradeiras não podem estar na agenda dos cristãos. Manifestações pacíficas e ordeiras, essas sim, devem fazer parte das nossas agendas, pois estão enquadradas na lei e na ordem, aquilo que Deus criou. Nós não temos a obrigação de nos submeter de uma maneira insensata e impensada a pessoas, mas temos que ter volitivamente, intencionalmente nos submeter aos sistemas. O que eu estou dizendo é que tudo que nós temos que fazer tem que ser de conformidade nesse país, nessa nação, com a Constituição brasileira. Infelizmente, não tem sido levado a sério por alguns dos nossos dirigentes. Temos que lembrar que todos os governos, eles estão a serviço de Deus. Eles são agentes da vontade de Deus, os bons e os maus. Deus permite, inclusive, as nossas más escolhas, para ensinar a humanidade a depender e confiar nele. É através da nossa livre agência, diferente do livre-arbítrio. O livre-arbítrio nós perdemos lá no Éden, que é para a salvação. A livre agência é a minha decisão todo dia de fazer o bem. Eu preciso decidir fazer o bem. Diferente daqueles que querem fazer o mal e tomam da livre agência como um pretexto de buscar benefício para si.
Aqui eu tenho medo de uma falácia que diz assim: os governos maus foi Satanás quem pôs, e os governos bons foi Deus quem pôs. Cuidado com essa falácia. Muito cuidado, porque Deus sempre tem um controle sobre todas as coisas, inclusive sobre governos maus. A história de Israel, nós estamos careca de lei e vê lá. Um rei se levanta, fez tudo de conforme com a palavra de Deus, prosperou. Levanta outro rei, esse foi tudo contrário à vontade de Deus, vocês percebem? E Deus controlando a história de Israel e a nossa. Por isso que eu preciso sustentar os governos e suas políticas. Olha para mim, eu tenho que sustentar os governos e suas políticas somente quando elas estão em busca do bem. Porque é por causa do Senhor. Quando eles estão em busca do bem comunitário, na intenção de preservar valores e ética, e aqui eu vou dizer valores e éticas cristãs, porque os valores cristãos, né, e a ética cristã, porque elas são muito boas, nós temos que lutar para preservá-las. Nós temos que lutar para remover aqueles que não estão buscando preservar a ética, o valor moral que Jesus nos ensinou. Os limites, né, da esfera de ação de governos civis, eles precisam estar, como a oração do presbítero Ronan fez, para o bem-estar geral e a paz comunitária, e acima dos interesses pessoais, egoísticos e partidários. Vou então fechar para a gente entrar lá no Pedro, o que o Pedro falou no versículo 17. Os sistemas de ordem são bons, porque foram criados por Deus. Os governantes, todos eles, pecadores, nem sempre vão cumprir como deveriam cumprir com seus deveres, porque o pecado é o nosso grande problema. O meu e o seu, ou e o deles. Eu falo aqui para a honra de Ronan. Ronan tomou atitudes de fazer com que a administração pública da Loteria Mineira fosse uma administração técnica sem desvios. E o caráter dele tem levantado o Ronan para servir a 3 governadores de 3 partidos diferentes. Porque ele está lá preocupado com o bem. João Calvino, o grande reformador, ele diz assim: tiranias e o exercício injusto do poder, cheios de desordem, não são governos ordenados por Deus. Nós temos que resisti-los. De novo, dentro do sistema, pela Constituição, fazendo tudo com ordem. A obediência às autoridades civis, ela é sim uma obrigação de todo cristão, mas ela precisa estar numa estrutura de poder muito mais abrangente e muito mais importante que a obediência a Deus. E isso que o apóstolo Pedro vai dizer lá em Atos, capítulo 5, 29, eu quero ler esse aí. Põe para mim aí, Luísa, faz favor. Atos 5, 29, diz assim: Pedro e os outros apóstolos então responderam às acusações e às perseguições que sofriam ali, disseram assim: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Portanto, a obediência às autoridades civis, elas precisam estar ligadas a um bom governo e, acima de tudo, aos princípios santos de Deus, e que é quase impossível gente pecadora como eu e você e como eles que estão lá fazer isso de uma maneira impecável, mas nós temos que buscar ser assim obedientes a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens, e isso por causa do Senhor. E Pedro foi preso por causa disso, porque ele resistiu ao governo mau, ele resistiu ao governante corrupto e foi preso. Não tem problema ser preso, mas ele fez tudo de conformidade com a Constituição e com a lei. O Novo Testamento, vocês têm que lembrar que os sistemas democráticos, né, de administração, de governo, não existiam. Mesmo assim, a Bíblia ainda acreditava na ordem e acreditava em bons governos, porque entende, as Escrituras Sagradas entendem que os governos e a ordem foram criação de Deus. Mesmo nos sistemas absolutistas, como a monarquia naquela época, ainda assim o apóstolo nos chama a obedecer e a fazer com que
o pecado deles fosse confrontado. João Batista vai ser preso e morto injustamente por mão de Herodes, porque ele resiste ao mal governante. E ele, dentro do processo legal, ele também vai ser preso e morto. Então eu preciso lembrar que tudo que eu fizer vai ter que ser dentro da Constituição. E dentro da Constituição, se de alguma forma a resistência a esses governos maus, ou os governantes maus, eu tiver que ser preso, eu terei que ser preso. Eu não me importo com isso. Mas eu farei com que os sistemas e governos e ordem sejam respeitados, porque eles são criação de Deus, não os governantes. Esse eu preciso resistir dentro do aspecto da Constituição, lembrando que é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Por que é melhor obedecer do que aos homens? Porque tem coisas que eu não vou fazer aqui. Não vou fazer porque elas vão contrárias àquilo que Deus ensina, mesmo que haja uma mudança de Constituição. Essa semana, terça ou quarta-feira, o Supremo Tribunal da Colômbia votou, já está em voga, votou a relação pedófila entre adultos e adolescentes a partir de 14 anos. Você me desculpe que se isso cair aqui nesse país aqui, já está circulando na Câmara do Deputado pedofilia. Eu vou resistir, não vou aceitar e vou ser preso, não tem problema. Mas eu não vou aceitar, porque isso não é de Deus. E eu vou resistir nos princípios divinos dentro da ordem maior que é Deus. Volta lá no Pedro, o versículo 17, o 2,17. Nós vamos repetir todos juntos. Vamos lá, 1, 2 e... Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos. Temam a Deus e honrem o rei. Então começa a tratar todo mundo com honra. Aqui, já entra geral. Tenha respeito e educação com todas as pessoas. A despeito se elas têm opiniões políticas iguais às suas ou não. Indiscriminadamente, todos os cidadãos, maus e corruptos, precisam ser tratados com respeito e educação. Ninguém deve ser tratado com agressões e maus tratos, a despeito de quem ele seja ou de quem ele tenha feito. Respeito às pessoas significa, primeiro, eu tenho firmeza e convicção na fé que eu sigo. O meu sim é sim e o meu não é não. Pegou? Sim, sim. Não, não. Porque eu sigo a Jesus, que me ensinou a viver assim. Respeitar o próximo é olhar para ele enquanto a necessidade dele e não pelo seu umbigo. Respeitar é ver os menos favorecidos, e o Ronan também orou sobre isso aqui, e ver que eles precisam também de amor e respeito. Respeitar é saber que a sua liberdade vai até onde a do outro começa. Entendeu? E ali ficar. Eu tenho opiniões. Essa semana eu tive que entrar algumas pessoas, uma pessoa especificamente me perguntando sobre um ponto teológico que é para mim claro. E eu tentando só falar assim, eu estou me esquivando da confusão e da discussão. Eu falando assim, pois é, esse é um viés teológico que já está aí há milênios. E que é difícil a gente achar unanimidade nisso aí. E a sua fé diz isso para você. Pá, fechou, daqui a pouquinho. Mas se você observar, papai, eu falo assim, aqui. Não. Nós precisamos entender que essa é uma maneira como você está entendendo as Escrituras e há controvérsia. Então, eu quero andar em paz. O apóstolo Paulo fala assim, quando possível, no que depender de vocês. Vocês lembram o finalzinho? Tenham paz com todas as pessoas, com todos os homens. Então, o Romanos 13, 7 vai dizer assim, olha o que é respeitar o outro, né? É aquilo, e ele elabora um pouco mais esse texto de Pedro. Ele diz assim, pagai a todos o que lhes é devido. E eu estou falando assim, paga a honra, porque ele vai falar isso aqui, ó. Quem tributo, tributo. Se é dinheiro, é dinheiro. É imposto, é imposto. E quem imposto, é imposto. Quem respeito, respeito. Honra, honra. Esse é o primeiro princípio.
Respeitem a todos. O segundo princípio, agora é para mim e para você. O Pedro fala para nós, para a família da fé. Amai os irmãos. 1 de Pedro 1:22, ele fala assim, nessa mesma carta ele fala assim, tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade. Lembra disso, sempre obediência à verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido. Por que ele pôs não fingido aqui? É para redundância, para falar amor fraternal não pode ser não fingido. Porque se for fingido não é amor e nem é fraternal. Pegou? Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Romanos 12:10 vai dizer assim, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Olha que trem lindo. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Isso é para mim, para você, povo de Deus. Para você, meu irmão e minha irmã em Cristo. Efésios 5:21 ainda diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, para que o amor seja conhecido. E aí eu vou mais assim, esse foi o Efésios 5:21. Nós conseguimos colocar, Luísa? Pôs, não pôs? É porque eu olhando para cá. Agora põe em Romanos 12:3. Pela graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo, além do que convém. Para de olhar para o seu umbigo. É isso que ele está dizendo. Ame o seu irmão, mas pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Lembre-se disso, nós somos chamados a amar uns aos outros num amor verdadeiro, autêntico, não fingido. E eu quero terminar essa parte de amar os irmãos com 1 de Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:9. 1 aos Tessalonicenses 4:9. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu escreva para vocês de novo, toda hora. Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruído. Aqui para mim. Nem eu preciso falar isso com vocês, porque vocês estão por Deus instruído que nós devemos amar uns aos outros. Respeito é para com todos. O amor é para ser desenvolvido dentro de nossa casa, aqui entre os irmãos. Terceira coisa que Pedro fala lá no 17 é temer a Deus. Se eu respeito a todos e amo os irmãos, eu preciso agora temer a Deus. O Salmo 111, versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência a todos os que o praticam e que os praticam, porque o louvor de Deus permanece para sempre. A pessoa crente revela prudência, sabedoria, quando busca temer a Deus e os seus princípios fidelíssimos. Princípios que trazem alegria e paz. É esses que nós defendemos na nossa ética, no nosso valor cristão. Provérbios 24:21 diz assim, teme ao Senhor, teme a Deus, ó meu filho, e também teme ao rei, e não te associes com os revoltosos. Pois o temor de Deus, eu já estou comentando, o temor de Deus nos leva para longe de gente baderneira, revoltosa, anárquica. É contrário à ordem. Paulo fala lá em a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, segunda de Paulo aos Coríntios 7:1, ele nos lembra que tendo, pois, ó amados, essas promessas, nós temos que nos purificar de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Eu me torno uma pessoa melhor, aperfeiçoando no temor a Deus. O temor a Deus é pela gratidão do que Ele fez, pela obediência voluntária a Ele e os seus planos eternos. É isso que produz uma vida santa, aquela que busca a purificação diária dos seus pecados, aquela pessoa que realmente entende que é pecadora e que precisa confessar e arrepender, um processo de arrependimento e fé
constantes. É isso que é temor a Deus. Eu costumo dizer o seguinte, ele fica, temor a Deus é respeito. Não, pode ficar com medo também. Aqui, ele é Deus e você não é. Ele é quem é. Ele pode fazer o que ele quer fazer. Tema a Deus. E aqui eu falo para todo mundo, desde aí vocês ensinarem as crianças, papais e mamães ensinem as crianças. Tem que ter medo sim de atravessar a rua. Aqui, até um pouquinho de exagero é bom. Eles têm que temer para não enfiar o dedo em tomada elétrica. Nós temos que ter medo do forno quente. Isso é temor. E nós precisamos entender que temos que ter esse respeito, nessa aproximação com Deus, sabendo quem Ele é. Não, Ele é Deus. Ele não é seu amiguinho. Ele é seu amigo, não é seu amiguinho. Ele não é Deus bonzinho, Ele é um Deus que aplica justiça. Em Cristo, verdade. Mas Ele é esse Deus. Temei a Deus com gratidão e obediência voluntária. E você vai alcançar coração sábio. Por último, honre ao rei. Aqui Pedro podia riscar isso. Se você olhar nas falas de Pedro o tempo todo, ele vai falar que a gente precisa se submeter. Honrar ao rei. O apóstolo retoma o assunto, né, da honra. E como ele fala assim, honra todo mundo, mas agora especificamente ele vai falar que as autoridades civis precisam ser honradas. O temor deve ser a Deus, o amor aos irmãos da nossa casa. O restante nós temos que respeitar e honrar a todos. É muito simples, o temor de Deus não leva a honrar a Deus, a honrar o rei. O temor de Deus, o temor a Deus nos leva a honrar o rei. Romanos 13:1 diz assim, que eu já li hoje antes, como eu comecei. Todo homem, então, esteja sujeito às autoridades superiores. Porque não há autoridade que proceda de Deus. Lembra que o sistema todo é criação de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Lembre-se disso. E Ele tem, inclusive, sob o seu controle os maus governos e os bons governos. Tito 3, versículo 1 diz assim, lembrai-lhes que lhes se sujeitem aos que governam, se sujeitem às autoridades, sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Aqui, não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus. E eu estou fazendo questão de ler cada versículo desses. Portanto, qual que deve ser a nossa postura diante dessa situação toda que estamos vivendo e que é desde a história? Primeiro temos que orar pelos nossos dirigentes. Isso está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 3. Antes de tudo, pois eu exorto, 1 Timóteo 2, de 1 a 3. Antes de tudo, pois exorto que vocês usem da prática de oração, de súplicas, de intercessão, de ações de graças. Olha lá, é a palavra de Deus. Em favor de todos os homens. Em favor dos reis, dos que governam. E de todos os que se acham investidos de autoridade. Sabe para quê que a gente tem que orar? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. Você precisa orar pelo seu governante. Você precisa orar pelo seu governante. Porque isso é o que a palavra de Deus manda. Orar para que tenhamos vida tranquila e mansa. Pensa nisso e obedece. Orar mais. Em especial nesses tempos que os ânimos estão alterados. É dever de todo cristão. Segunda coisa. É ensinar sobre a verdade. Se eu oro pelos meus governantes, eu preciso viver e ensinar sobre a verdade. Vivendo essa verdade intencionalmente e intensamente. Não aceitando a corrupção e rejeitando todo tipo de injustiça, seja ela doméstica ou pública. Nossa obrigação primeira é nos levantar contra a injustiça, que Jesus fez isso, nos ensinou e a Bíblia nos ensina, porque Deus se levanta contra toda a injustiça. É levantar contra ela, mostrando sim boas maneiras, boas ações, cortesia, bondade, firmeza de caráter, através não só das nossas palavras, mas de tudo que fazemos. Não somente com palavras, mas especialmente e principalmente com as nossas vidas. Vou encerrar.
Nós somos chamados para sermos embaixadores da reconciliação nesse tempo complicado, conturbado, que Pedro viveu lá atrás. Que Paulo viveu lá atrás. Abre para mim esse texto de 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 20. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos de 18 a 20, diz assim: ora, tudo provém de Deus, porque Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo e sua obra naquela cruz. E Ele aqui deu para mim e para você, a igreja dele, o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e assim nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em o nome de Cristo. Como se Deus exortasse o povo, os governantes, as nações, os outros, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, eu rogo a vocês que vos reconcilieis com Deus. Somos chamados a sermos embaixadores da reconciliação e não causadores de tumulto. E se desejamos um mundo mais justo, já que nós desejamos um mundo mais justo para nós, os nossos filhos e netos, um mundo de paz e de ordem, progresso e tranquilidade, é necessário que em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança, na igreja, nas praças, avenidas, em todos os lugares, que nós vivamos primeiramente como cidadãos do reino de Jesus Cristo, cheios de amor, respeito, temor e honra. E assim compreendemos o nosso papel de embaixadores da reconciliação com todo amor e respeito, que são reflexos de um povo vivo que ama a Deus e serve o Deus vivo. Que vivamos assim. Ó Pai, o Senhor nos ajude a cumprir esse papel e que sejamos embaixadores da reconciliação por Jesus. Faça a tua obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, pessoal.